Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o professor João e vamos à terceira parte aqui do cálculo estequiométrico, em que nós vamos aprender a calcular o rendimento de uma reação. Na primeira parte eu ensinei para você aqui os conceitos iniciais, como que a gente faz de modo geral para resolver questões de cálculo estequiométrico. Na segunda parte nós aprendemos a identificar o reagente em excesso e reagente limitante numa reação. E agora vamos falar um pouco sobre rendimento, que é o terceiro ponto aqui nesse conteúdo de cálculo estequiométrico ou estequiometria. Vamos lá então, o rendimento de uma reação. Quando a gente fala sobre isso, é importante saber aqui que alguns motivos podem levar a reação a ter um rendimento menor que 100%. Então, turma, o mundo ideal é aquele que você tem aí dentro de uma reação, né? Você tem as quantidades dos reagentes e aquela quantidade vai reagir completamente com a quantidade do outro reagente, sem ninguém estar em excesso, sem ninguém ser limitante, e vai formar 100% do produto esperado. Então, numa reação, isso não acontece na prática. Quando a gente traz essa análise do rendimento para a reação ocorrendo na prática, experimentalmente mesmo, é muito difícil, para não dizer impossível, de se conseguir um rendimento de 100%. Então, quando você vai no laboratório, você tem aulas experimentais, a gente prepara soluções para fazer uma reação de precipitação, por exemplo, que a gente vai produzir um precipitado, e aí a gente vai quantificar depois o precipitado formado. Normalmente, erros no processo fazem com que a gente não obtenha 100% de rendimento. Ou seja, a gente pode prever, a partir de uma quantidade de reagente, quanto que vai produzir de um determinado produto. Tem como a gente quantificar isso teoricamente. Teoricamente, fazer cálculos aqui estequiométricos para a gente ver quanto vai gerar do produto a partir daquelas quantidades de reagente. Mas na prática, isso não acontece. Na prática, a gente acaba obtendo uma quantidade menor de produto formado em relação àquela que a gente previa teoricamente. E isso é perfeitamente normal. Erros operacionais, que é muito difícil da gente evitar, faz com que isso aconteça. E aí eu vou explicar para você como que a gente faz para calcular o rendimento da nossa reação experimental. Então, quando isso ocorre, a estequiometria deve ser adequada ao rendimento, certo? Então, quando nós temos uma reação genérica aqui, reagente formando produto, e eu quero calcular o rendimento dessa reação, quando eu falo de rendimento, é importante que você tenha isso em mente. Você tem os dados teóricos, que eu pego aqui a quantidade de reagente e faço aqui um cálculo estequiométrico para eu ver quanto que vai gerar de produto. Isso é um cálculo teórico, que eu já mostrei para você como que a gente calcula quantidade formada de produto na parte 1, na parte 2 aqui desse conteúdo. A gente já treinou isso aqui, eu só não falei de rendimento. E aí, quando a gente traz para a prática, quando você reproduz aquela reação na prática, você tem uma quantidade real, quantidade que você obteve de fato experimentalmente daquela reação. Então, para calcular o rendimento, tenha isso em mente. A quantidade teórica, que quando eu jogo os dados do reagente na reação e vou calcular teoricamente quanto que vai gerar de produto, eu estou fazendo aqui considerando um rendimento de 100%. Quantidade de reagente vai gerar exatamente a quantidade de produto que eu estou calculando. Aí eu considero o rendimento 100%. Agora, quando você pega a quantidade real que você obteve do produto experimentalmente, aí isso aí vai estar para aqui um rendimento, vou chamar aqui de R, tá? Então, para você obter o rendimento real, né, com os dados reais, os dados experimentais, a gente faz uma regra de 3, em que a quantidade que seria formada do produto teoricamente vai estar para 100%, e a quantidade real que você obtém na prática vai estar para R. Aí você calcula aqui o rendimento do seu experimento, tá? Então, segue aqui, eu vou mostrar isso, como é que você calcula isso numa questão, tá bom? Você segue aqui os 4 passos que eu já mostrei anteriormente para resolver toda e qualquer questão de cálculo estequiométrico. Você segue esses passos aqui. Reação balanceada,
leitura molar com base nos coeficientes estequiométricos da reação, conversão das grandezas, de acordo com o que a questão pedir que você faça, conversão de mol para massa ou de mol para volume, tá? E o quarto passo aqui, utilizar os dados do exercício e calcular o que a questão quer, certo? Vamos lá fazer uma questão envolvendo o rendimento, tá? O etanol C2H5OH pode ser produzido por fermentação da glicose C6H12O6, conforme a reação. E aí nós temos a reação aqui de fermentação da glicose. Temos a glicose passando por fermentação, produzindo aqui o etanol mais dióxido de carbono, CO2, certo? Temos essa reação aqui que está balanceada, né? Aí aqui, continuando, se 360 gramas de glicose produzem 92 gramas de etanol, o rendimento deste processo é... Muito bem, então nessa questão temos a quantidade de reagente. Essa reação aqui a gente vai considerar que ela foi realizada em laboratório, foi realizada na prática, foi realizada experimentalmente, e isso aqui são dados reais. Foi feita essa reação de fermentação aqui da glicose no laboratório, e aí a pessoa utilizou lá 360 gramas de glicose, que é um açúcar, né? Utilizou 360 gramas, e aí ela obteve lá na prática, no ato de fazer ali a reação em laboratório, ela obteve 92 gramas de etanol, que é o produto da reação, um dos produtos, né? 92 gramas de etanol. E aí qual foi o rendimento desse processo? Quando eu trago aqui para a teoria, né? Eu vou ter a reação aqui, eu vou colocar aqui 360 gramas de glicose. Em teoria, era para formar quanto de etanol? Em teoria. Aí eu vou calcular aqui quanto que era para formar de etanol em teoria a partir de 360 gramas de glicose. E aí depois eu vejo, vou comparar com quanto foi obtido experimentalmente, para eu poder ver de quanto foi o rendimento, tá? Esse que é o raciocínio que você deve seguir nessa questão. Então vamos lá fazer isso aqui. Primeiro eu vou descobrir quanto que eu deveria produzir de etanol a partir daquela quantidade de 360 gramas de glicose. Quanto que teoricamente produziria de etanol, tá? Para eu poder fazer o comparativo. O primeiro passo é estabelecer aqui a reação química balanceada, tá? E aí nós já temos a reação glicose aqui produzindo etanol mais CO2, e aí a reação está balanceada, tá? Tem 6 carbonos aqui no reagente, aqui no produto tem 2 vezes 2, 4, 4 mais 2, 6, tem 6 carbonos então no produto. Aqui tem 12 hidrogênios no reagente, aqui tem 5 vezes 2 que vai dar 10, 10 mais 2 aqui tem um hidrogênio, vezes o 2 aqui da frente, 10 mais 2 vai dar 12. Tem 12 hidrogênios aqui no produto, está balanceado. 6 oxigênios no reagente, aí eu tenho 2 aqui, 2 oxigênios, 2 mais aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 daqui com 2 daqui, dá 6, está balanceado o oxigênio. Pronto, tendo a reação balanceada, eu vou escrever agora aqui, para eu ter clareza das informações, a proporção estequiométrica em mols aqui das substâncias envolvidas. Então eu tenho o coeficiente que não aparece aqui na frente, vale 1, né? Eu tenho 1 mol do reagente, que está produzindo 2 mols aqui do etanol, mais 2 mols de CO2. A questão quer que eu me atenha a 2 substâncias. Quem são elas? Glicose e etanol. Então vou desconsiderar por enquanto aqui o CO2, né? Não tá sendo perguntado sobre ele em relação na questão, tá? Então o mol de glicose produz 2 mols de etanol, certo? Então essa é a proporção estequiométrica. 1 mol desse reagente vai produzir 2 de etanol. A proporção é de 1 para 2, tá bom? Proporção de 1 para 2. Quer dizer que se eu usar uma quantidade determinada aqui desse reagente, vai gerar o dobro aqui do etanol, tá bom? Essa é a proporção estequiométrica, certo? Tendo a proporção em mol, que é o segundo passo,
Vou para o terceiro agora, que é fazer as conversões das grandezas. Onde eu tenho 1 mol aqui, eu vou converter isso aqui para massa, tá bom? A questão tá falando o seguinte, ó, 360 gramas de glicose. Então a questão quer que você trabalhe a glicose em massa. Então, aonde tem 1 mol de glicose ali na proporção estequiométrica, eu vou converter para massa. E o etanol também vou converter para massa, porque está falando aqui 92 gramas de etanol. Então também vou converter para massa. Converter as duas substâncias para massa, certo? Para eu fazer essa conversão para massa, eu preciso calcular a massa molar da substância, tá? Preciso calcular a massa molar da substância. Então, para eu fazer esse cálculo de massa molar, já vou colocar o resultado aqui, tá bom? Mas como é que você chegaria a esse resultado de 180 gramas aqui de massa molar da glicose? É a massa do carbono. Na tabela periódica, a massa do carbono vale 12, seria 12 vezes 6, mais a massa do hidrogênio vale 1, é 1 vezes 12, mais a massa do oxigênio vale 16, 16 vezes 6. Então, quando você soma 12 vezes 6 mais 12 mais 16 vezes 6, vai dar 180, que é a massa da molécula, massa molar aqui da glicose. O etanol, a mesma coisa, tá? A massa do carbono 12, 12 vezes 2, mais o hidrogênio que vale 1, aí tem 6 hidrogênios aqui, mais o oxigênio que vale 16, tá? Somando isso aí vai dar uma massa de 46 gramas por mol. Muito bem, tendo as massas molares, eu posso fazer a conversão agora. 1 mol de glicose corresponde a quanto em massa? Aí eu tenho aqui que 180 gramas por mol, ou seja, cada mol nós temos uma massa de 180 gramas. Então vou colocar aqui 180 gramas. Esse 1 mol de glicose é igual, corresponde a 180 gramas em massa, tá? E o mol do etanol corresponde a quanto? Nós temos aqui 2 mols, né? Cada mol corresponde a 46 gramas. Então, aonde tem mol aqui, eu vou substituir por 46 gramas. Como eu tenho 2 mols, vai ser 2 vezes 46 gramas. Tá claro isso aí, né, para você? Muito bem, nessa primeira parte nós temos agora uma proporção entre essas substâncias, uma proporção em massa agora, tá? Eu tenho aqui que 180 gramas de glicose produz 2 vezes 46 gramas de etanol, tá? Eu já tenho essa proporção aqui, 180 gramas de glicose produz 2 vezes 46 gramas de etanol. Muito bem, qual foi a quantidade utilizada lá no experimento? Foi 360 gramas de glicose. E aí eu quero saber quanto é o rendimento, já que produziu 92 de etanol. Então vamos achar aqui quanto que eu deveria produzir teoricamente de etanol a partir de 360 gramas de glicose, tá? Para eu comparar com aquele 92 lá. Vamos lá, vamos ver. 180 eu sei que produz 2 vezes 46 gramas, tá? 180 produz isso. 360, que foi a quantidade utilizada lá no experimento, quantidade utilizada experimentalmente, produz X. Eu vou achar aqui a massa teórica, certo? Eu vou achar aqui na teoria quanto que 360 gramas de glicose vai produzir de etanol na prática. Experimentalmente produziria quanto, tá? Quanto é que produziria teoricamente, tá? Vamos ver aqui. Vou achar o valor do X. Então X vezes 180 vai ser igual a 360 vezes 2 vezes 46. Fazendo o cálculo aqui, eu vou achar o X igual a 184 gramas. Essa aqui é a massa teórica. Vamos interpretar aqui, tá? Então quer dizer que 360 gramas de glicose, em teoria, produziria 184 gramas de etanol. Em teoria, tá? Em teoria nós temos isso. Se o rendimento fosse de 100%, essa deveria ser a quantidade formada de etanol a partir de 360 gramas de glicose. Mas, como eu falei para você, na prática a gente não obtém a quantidade exata prevista na teoria.
Então 184 gramas é a quantidade que deveria ser formada se fosse um rendimento completo de 100%, só que foi obtido quanto experimentalmente? Aí, ó, 92 gramas. Essa foi a quantidade produzida na prática, experimentalmente, a partir dessa massa de glicose. Quanto foi o rendimento? Vamos achar. Então, seria 184 gramas, a massa que eu encontrei agora há pouco, seria essa massa encontrada, produzida de etanol, se o rendimento fosse de 100%. Mas experimentalmente foi obtido 92 gramas, então a gente vai ter um rendimento R. Vou achar aqui quanto foi esse rendimento, tá? Então R vezes 184 vai ser igual a 100 vezes 92. Eu vou achar um rendimento de 50%, alternativa a letra C, certo? Então experimentalmente esse foi o rendimento dessa reação, tá? Espero que você tenha entendido aí como é que a gente encontra o rendimento, tá bom? Partindo aí dessa análise, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal se você gostar desse conteúdo. Deixe a sua sugestão aí, se você quiser aula de outros temas, deixa aí que eu vou gostar de ver a sua sugestão, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.